Copyright Editora Patois, 2014. Salão Chinês Copyright Antônio Lacarne, 2014. Editor Eduardo Lacerda. Projeto gráfico e capa Leonardo Matias Flickr com Leonardo Matias. Todos os direitos desta edição reservados a L. 127 segundos Lacarne, Antônio. Salão Chinês. Antônio Lacarne. São Paulo, Patois, 2014. ISBN 978, 85, 8297, 086, 7. Poesia brasileira e título. CDD 869.91. Editora Patois Rua Lobato, 86 CP 03288, 010 São Paulo, SP, Brasil Tel. 11, 2911, 8156 www.editorapatois.com.br. Índice para catálogo sistemático. 1. Poesia brasileira, literatura brasileira 869.91. Ficha catalográfica elaborada por Janaína Ramos, CRB 8, 9166. Apresentação. O Tratado do Amor Ofendido de Antônio Lacarne. Este é um livro sobre um amor ofendido e, se quiséssemos facilitar, poderíamos afirmar que, neste salão chinês, Lacarne estreia na literatura movendo-se pelos espaços abandonados do amor como um Frank O'Hara com o dobro da honestidade e acrescido dos ganhos do cinismo. Ou que partilha, com este autor, a mesma capacidade de condensar narrativas poéticas em imagens concisas, entrecortadas por uma sintaxe fotográfica, sob a qual cada pausa para respirar é o momento certo para o flash instantâneo que fisgará o relâmpago, congelando-o para sempre em todo o seu potencial destrutivo. Sim. Talvez funcionasse compará-lo com O'Hara, poeta de pênis mais poderoso, segundo Roberto Bolano, ou com qualquer outro autor com o qual guardasse semelhanças formais ou de escolha sexual, mas, não. Preferimos tomar um desvio, uma vez que soaria entre nós até anacrônico afirmar que a opção sexual explícita nas páginas deste livro é ofertada aos seus leitores como uma transgressão, como seria na época de O'Hara, por exemplo. O fato é que a verdadeira transgressão da nossa época colorida e hedonista é amar, e Lacarne ama despudoradamente, fazendo questão de confessar isso em páginas intensas, confessionais, e deliciosamente cruéis. Este é o principal ponto do livro, e não há outro. Lacarne se inscreve na linhagem dos autores confessionais, pois sua escrita nos chega com uma alta carga de dramaticidade em tons autobiográficos, mediante um narrador em primeira pessoa que tece um discurso sobre o desejo como falta e como busca de preenchimento dessa falta, desse lugar deixado vazio e a partir do qual ecoa um erotismo intermitente, elétrico, fascinante. Este discurso é quase sempre dirigido a outro que está ausente, mas cujos contornos demarcam no espaço em branco a denúncia de que já esteve ali, assim como o giz marcando o local, na cena do crime, onde a vítima caiu. E esse direcionamento monomaníaco deixa o leitor com um gostinho de voyeur, de estar sobrando em um terceiro lugar no qual se contenta com as migalhas, que são as pistas desse amor furioso e eterno que o narrador devota a um alguém sem nome nem maiores descrições, que conhecemos no texto a partir do filtro subjetivo do olhar do autor e que, ao longo do seu raio de alcance, destila um rancor cheio de verve e de lirismo. Ocorre que o rancor, em Lacarne, é sua fidelidade a um amor não correspondido. Do mesmo modo, seu cinismo é a forma que este amor assume no tempo presente como resultado de sua luta contra o esquecimento. Penso no narrador de salão chinês como uma daquelas divas torturadas dos melodramas de Fassbinder, todas cheias de uma nostalgia ancorada em uma esperança em preto e branco. O tom melodramático, aliás, não é estranho à escritura do livro, embora esteja inserido sem os filtros do moralismo ou das malhas fáceis do rap endereço, mas como sistema de excessos emocionais peneirados racionalmente por alguém que maneja com precisão os signos e os ápices das próprias convulsões, mediante uma linguagem sem floreios, áspera,
rápida e mental, e de uma recusa da psicologia em favor da velocidade. E em salão chinês essa velocidade traz os ganhos da vertigem. O narrador deambula pelos infernos de plástico da pós-modernidade, cheios de pílulas para dormir, álcool, falsas Barbies, referências a Tennessee Williams, motéis baratos com polidense, boys fantasiados de panteras e orifícios mediúnicos, nos quais o livre trânsito de identidades é assimilado por este Orfeu travestido e translúcido, que canta tanto a memória de sua Ofélia quanto a impossibilidade de resgatá-la dos mortos. Saímos de sua leitura convencidos de que, talvez, este livro tenha evitado um crime passional. Quero muito que você sofra, ao sublimá-lo na crueldade romântica de sua própria intenção catártica, que atinge seu ápice em A História do Coespécie e de biografia surreal do Kuabatale, onde o sexo anal é sinônimo de entrega e passividade, expressas em uma linguagem que lembra uma epifania. É exatamente isto que seu autor realiza em Salão Chinês, transformar o Keats em epifanias, como uma Elizabeth Taylor tomada pelo espírito de Rimbaud, e que ainda não houvesse se decidido entre Medea e Sylvia Plath. Por fim, o leitor tem em mãos um livro honesto, cruel, sincero, apaixonado e muitíssimo bem escrito. Para todos aqueles que já tomaram pés na bunda e caíram dos próprios saltos ilusórios, mas que depois se ergueram, cada qual com seus saltos 15 ou 20, de puta orgulhosa e fatal. O amor é doloroso e horrível, esta é a mensagem final que Lacarne nos deixa. Mas é a única coisa pela qual vale a pena viver e escrever. Que o amor de Lacarne perdure para sempre. Que sua paixão nos inspire. Tadeu Sarmento. Tadeu Sarmento é escritor. Publicou o livro de contos breves Fraturas Portáteis, Fina Flor Editora, 2005, e o de poemas Paisagem com Ideias Fixas, Editora Bartleby, Juiz de Fora, 2012. Escreve no http://visõesdeezequiel.wordpress.com/ Não deixará filhos. Salão Chinês. 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 Escrevo porque você não soube me amar por inteiro. Putin ora ar close to your soul and listen hard. Ansexten. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 16. Chinês. 17. Anteprojeto. Primeiro ritual automático do dia. Este livro é memória de tona transversal e babadeiro ramificação de espécies brandas, sem muito luxo ou vazio de perder ou ganhar ao abrir os olhos. Não importa a imitação difícil de quem já foi rua íngreme, dobrando esquivo ao caminho cabeça dispersa, também entre as pernas, recordação recortada e anteprojeto. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 18.
Shini's primeira constatação inconsistente. Eu queria que você fosse uma pessoa sozinha e irrelevante no mundo. 19. Boyfriend. Carinho. Me resgatou do buraco, das barras, das putas mágoas de bêbado apaixonado. Sou um bruxo antes dos 30 e não te absolvo por me abandonar antes do segundo beijo, como se eu fosse uma cadela esfomeada, doida por pau, segredo e literatura. Penso nos trópicos, na meia dúzia de bananas, um pingo de sensibilidade longe da tua zona de conforto, olhar de pantera mascarado por fluxos de escuridão. Quando dei adeus às sleeping pills e enchi a cara numa compensação difícil. Nem porra, nem puta, você criou asas enquanto eu despencava do meu próprio andar de 1,80 m, então resolvi escrever um livro sobre a pós-modernidade que oprime, deprime o que não manda flores no dia seguinte. Amei você quando não havia sol ou pudor. Salão chinês Antônio de Lacarne. 20. Chines espinhos, cristais escondidos, falésias, coração comparado às andorinhas da paixão universal. Mantive os diários sob o poder das gavetas, mutilação das linhas de expressão quando sonhei com o ator pornô húngaro a me livrar da frigidez numa cama chanfre de motel pago com o limite do meu cartão de crédito. Escolhemos a suíte polidense com hidro e demarquei cada centímetro com a língua, olhos, nádegas em profusão. Depois fui embora com um sorriso de viúva alegre estampado nas fuças. O lado B do amor tão obscuro, vendendo o meu próprio peixe para que você me ame, ou na pior das hipóteses, desmembrar as vértebras do meu prazer em ambientes dominados por cães na sarjeta e dignidade na estratosfera. Mas pago o preço, encaro as duas faces da moeda e planejo cada passo na alcova. Os quadriláteros do abandono estão aqui representados. Dançamos ao som do jazz diante dos canteiros centrais e das vias expressas não plastificadas. Resta-me rasgar as tuas pernas, queixo, memória e afeto aos frangalhos. Tiro de espingarda no coração, aí o clima esquenta e sou obrigado a me. 21. Desfazer das histórias onde interpretei megeras, datilógrafas ninfomaníacas, divas abandonadas. Me livro de luxo, da intelectualidade e do frio. Telefono para Dr. Salomão que me atende entorpecido de recusa. Ele diz que já fomos longe demais no tratamento, não há cura possível. Ele então prescreve doses cavalares de um medicamento cujo rótulo exibe fogo ao redor da boca. Boca ao redor do fogo. Tomo 2 comprimidos sem pestanejar. Dr. Salomão sorri, glamouroso, segurando a bengala importada do Egito. Como pagamento, ele me estapeia a bunda. E pairo no 3º andar de um corredor às 4h37 no calor insustentável do Brasil. Você precisa abrir os olhos. Mas você me observa reticente e o combustível do momento é o pensamento claustrofóbico e oscilante naquele quarto úmido de motel. Polidense com hidro, lembra? As fomes que não se descosturam. Busco o fôlego para materializar o livro. Salão chinês Antônio de Lacarne. 22. Chines arbustos, jarros, sombra e coração impecável para as consequências. Você que me culpa e que não me explora os olhos, os ossos do ofício, os gatos abandonados, o gato por lebre. Tudo em vão como um lábio superior desenhado sem esmero na pintura. E diante do examante proponho um batuque, um samba, uma pausa na coreografia. Tomo mais um gole do perigo que eu mesmo interpretei. Da janela, fotografo as luzes esparsas do centro da cidade. Projeto, obsessão, terror e glória. 25 de fevereiro de um ano qualquer. A vida é um fist fucking cravejado de diamantes pontiagudos. 23. Poliana estilhaçada. Meu baby não me oferece amor hollywoodiano durante nossas longas fugas selvagens. Meu benzinho não me transforma em rei ou princesa inquieta a rolar sobre as cobertas que jazem esquecidas neste quarto sombrio de velas. Paixão sem gestos destinada aos monstros e aos filhos únicos incapazes de destreza absoluta durante o tic-tac do relógio e as minhas obsessões reprimem o bebê de Rosemary fantasiado de ouro e sem valor de mercado nas profundezas do Brasil. Sexy eu seria caso estivéssemos num jantar de
Máscaras e calos rodopiando nossos pés antes que eu tome um táxi e absorva a madrugada que instiga as tão temíveis dores que nos violentam sem dó nem piedade. Eu copiaria a performance de galãs megalomaníacos do cinema como última manifestação voluntária ao processo que descarta minha crença quando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Salão chinês Antônio de Lacarne. 24. Chinês nas alturas. Prevaleça o meu mundo aos pedaços trancado no banheiro a ofuscar o vazio do espelho e a porta cerrada simplesmente não impede os meus olhos de fitarem as redomas e os ritmos super-apocalípticos incrustados no meu globo ocular antes dos pés na bunda e etc. 25. Educação. Lembrei do lençóis sobre os azulejos e dos comprimidos que você deveria ter tomado aos 19, ano em que o teu amor por mim se esvaiu numa noitada extrema, tal e qual um cachorro feroz que arranca um pedaço de carne das mãos. Mas se você fosse um garoto sincero, não compartilharíamos o poder de duas estátuas que nunca se tocam. Eu cumpriria o dever dos que colecionam cartas, e você manteria o segredo sobre por quem o teu coração realmente bate. Seria a espécie de educação que eu mereço. Salão chinês Antônio de Lacarne. 26. Chinês tigre siberiano. Adolescentes reproduzem meu fio condutor numa vasta cama de plumas e acessórios eróticos onde invisto minha língua sobre a previsão das mentiras para inventar um relato sobre sexo, ejaculações, coxas nuas que sobrepõem meus orifícios mediúnicos durante o coito e suas doses cavalares de memória em quartos escuros vistos sob o espaldar da cama que não reina e que não prolifera nossas ardências na noite de frio. Rumba, razão mimeografada presa à estante de brinquedos fabricados nos anos 90. Como se os meus olhos fossem o dorso de um cavalo prestes a mumificar a vida num galope sombrio, relincho tropical no alto da montanha ao invés de reconhecer o grito imaculado do homem que me domina sem o meu consentimento felino, pois quem enumerou os defeitos dos corpos teme o gesto de penetrar ou ser penetrado sem que os 27. Inimigos ou amantes sucumbam perante o último orgasmo travestido no sorriso de nossas gengivas, vaginas, líquidos empalidecidos enquanto o dia amanhece e tratamos de nos recompor. Livre-arbítrio que abre a boca antes que a presa se torne carcaça e eu psicografe o perigo do mundo. Salão chinês Antônio de Lacarne. 28. Chinês o menino dança. As madrugadas incrustadas na cidade redecoram os nossos cos diante da lua dos amantes e de suas trepadas transcendentais. Eu me percebi sem demora ou rancor ao arrumar as malas antes de te escrever a carta de despedida. O galo cantou tarde demais pro nosso lado. Nos bares adjacentes das esquinas, éramos o fio da meada que se perdeu numa quarta-feira de cinzas. Nem sequer sofri, talvez influenciado pela persona artística que me encurralou o passo de malandro numa cruzada de pernas. 29. Alô, Raffman. Sons de carros bufando seus gases, rumores tóxicos, notas musicais da regra animalha enquanto indivíduos, e nós, os fracos, sim, transpiramos a tal vontadezinha de esplendor que nos alimenta enquanto ensaiamos um ai em prazer omisso, sempre omisso. Deixo você me morder por inteiro durante o meu breakfast da boa conduta. Decoro meus lábios e cílios num tango argentino de mero desesperado. As tuas cartas de amor se extraviam e desaprendi as regras do ofício como quem se contenta com material pornográfico. Acelero os passos, encurto os corredores, lavo a louça quando é preciso e dou o meu melhor no momento. Vamos guardar o arroz na geladeira. É que ainda sinto uma tensão de fios elétricos quando ele me abandona e descobre novos ares, como se o meu grito, enfim, o organizasse perfeitamente na vida. Salão chinês Antônio de Lacarne. 30. Chinês sucumbo pela falta de dinheiro e ascensão. Ele, o trágico amor descalço, é um filho insensato que não respeita conselhos de mãe, madrasta, meretriz. E ainda me perguntam sobre as foices do destino. As foices do destino descosturando flores enquanto caio de quatro na calçada.
Catherine surgiu com olhos de lebre e desmarcou o nosso encontro, pois quis favorecer outras conquistas ROI com acento agudo as unhas até o sabugo numa espécie de ânsia que empalidece as aventuras de uma puta fantasiada de Lady. Acabei forçando a barra e não permitindo que eles, ó doces inimigos, virassem de costas, amáveis diante do tal palco imaginário, pois sou trabalhador braçal inserido na multidão de artistas e publicitários de merda. Hoffman telefonou e marcamos jantar em 2 horas. Estaríamos cara a cara e inundados num silêncio de cão. Banquei o herói e fingi inúmeros descontroles emocionais que ele tanto gosta. Ele não sabe que os solavancos da vida nos enchem de uma esperança mumificada. A minha liberdade é para ele mera obsessão pelo zodíaco e afins. Não puxo o assunto enquanto me entupo de um peixe. A delícia meia boca à noite se desfaz sem sucessos e me contento com mais uma cerveja geladíssima. 31. Hot Amateur Guy. Não é uma verdade universal imaginar que a última coisa que eu quis antes de me render ao verão foi imaginar você moreno, negro, africano, bibelô de ouro numa sunga branca molhada. Sentar no teu colo lendo bonequinha de luxo e recitando de memória alguma passagem do livro, para que você explique com carinho o significado dos fatos. Cruzar o Pacífico, as Ilhas Maurício, a Costa do Marfim e esquecer por completo o coração antigamente anulado na estrada. Você e eu emaranhados na areia, num jogo de nós entre duas aranhas completamente desestruturadas. Segurar o bronze, manter o tom altivo, Speck ou Urmindes, mergulhar na piscina. Salão chinês Antônio de Lacarne. 32. Chinês controlar a ereção como se fôssemos responsáveis pelo bem geral da nação. A sensação cósmica do seria o futuro. 33. Tarântula. Uma espécie de luz coração de moça na estrada. O precioso amante dando cambalhotas contra o tempo, redecorando sem esmero as supostas facadas no peito, enquanto o sangue é lama e Deus vira de costas. Na TV um loupe de águias desvairadas nos céus voos rasantes, suas mordidas salientes, as nódoas no lençol da cama, a claridade do abajur que torna clássica nossa silhueta de monstro. Preciso ser puta, mamãe. Os homens não me entendem. Dezenas devoram minhas calcinhas. Se me pergunto o que me provoca umidade na xoxota, eles respondem com seus paus em riste. Meus olhos que politizam os dedões de seus pés, e abro a boca numa sucessão de equívocos, lágrimas, truques. Em 2013 o meu sopro é uma mordida no ouvido. Imaginei a infância numa distância de 1000 dias longe das Barbies, tão louras e obscuras, como se... Salão chinês Antônio de Lacarne. 34. Chinês eu fosse a imagem de homem ou mulher, ambos possuídos inadvertidamente a favor dos sonhos. A esposa, que nada espera além de um buquê de rosas e chocolates, jamais sucumbiria à solidão de noites tão longas, de mesas sem talheres, de guardanapos inadvertidos às sujeiras das mãos. Ela que te come com o dedo nas entranhas, te explorando os bagos na terrível discordância dos gêneros. Eu que me perco em rosários, pois também sou o rato de igreja aos domingos diante dos padres. Cubro a imagem das santas com um manto de causas frívolas, tão pessoais quanto a escolha dos esmaltes. Penso unicórnios e uma puta salvação na mesinha NHA de centro. Pois me perfumei com desdém ao me negar em companhia na cidade que não é fofa, nem Cleão. De uns tempos pra cá, dei prioridade ao silêncio, congelei o mundo, segreguei os desafetos, pus a cabeça no forno, quis imitar Sylvie com o maior respeito possível. 35. 5 balas de sangue. 1. Arranha-céu da tarde sob a circunferência dos olhos do tigre, tão lindo, alto e perspicaz. Informações sobre seu paradeiro afirmam que ele havia conhecido moça de humilde família, prendada e auxiliar de enfermagem. Nenhum de nós foi convidado ao casório. Eles não permitem circo armado em redutos de jovens senhoras envergonhadíssimas até a alma como retaliação. Nos reunimos no apartamento de Klaus para gargalhadas ad infinitum enquanto disfarçávamos, intimamente, as lágrimas na hora do sim, caso estivéssemos na última fila da igreja. 2.
Imaginei Agnus no topo do edifício Topázio, mais precisamente no instante em que lia seu manifesto bíbelo-satânico contra a nossa cultura pop e caracterização urbanoide, uma bandeira esvoaçante de Salão Chinês Antônio de Lacarne. 36. Chinês, um país da Europa Oriental, lhe tatuava os largos braços, ou quem sabe, os longos braços lhe tatuariam o rosto, recentemente partido pela tentativa de suicídio no dia 8 de setembro, 15 dias após nossa primeira tragédia doméstica. 3. Na mesa de bar falo sobre o projeto Obsessão, Terror e Glória. Você desvia o olhar, cruza os braços, cedilha maiúsculo OS, enxerga os detalhes de lugar algum. Então caminhamos sem perseverança. A falta de assunto conduz os destinos, oscilamos em lados opostos, alheios ao atravessar a avenida, passos de gato dominados pelos faróis eletrostâticos. Aí fecho a porta do quarto e me escureço na contingência de festas, after parties, solidão na cabeceira. Disco o número de Matilde num relance de jogo gasto, buraco dentro do buraco, navio negreiro da salva-se, cedilha maiúsculo ao segredo do meu charme. Nos capítulos da novela, uma frase de efeito no coração da internet. 4. Daisy virá no sábado para a sessão de fotos, segredos e troca de perfumes. Contarei a história do 37. Meu último romance aos frangalhos. No instante em que ela voltar da cozinha com 2 xícaras de café, possivelmente expressando desagrado e sorriso de maledicência, tomaremos um táxi pouco antes da madrugada, altamente intoxicados por nós mesmos e pelo que tentamos desesperadamente esconder. 5. Chocado com a atitude levemente esquizofrênica do moço e sua síndrome de Lolita defasada, um ódio-amor que não passa, não passará, e quer de mim inutilizar o senso de estética e o acúmulo de receitas médicas que certamente irão hipotecar o meu futuro antes que eu morra de sede e fome. Por isso preciso que Giancarlo me tome em seus braços e que sejamos felizes desordinadamente. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 38. Chinês unicórnio. Colares e rubis estilhaçados no limite do mundinho. Aquele volume nas calças entupido de nódoas, trufas, restinhos de hortelã no céu da boca. Os cremes pós-25 no mármore gelado da pia, igualzinho ao dia em que, tão poderosa, a noite afundou as 4 patas num gloriole de alfazemas, leite de rosas no sovaquinho enquanto eu dançava e repetia: lua cheia, lua cheia, lua cheia. Aí fechei os olhos, tornei a desligar-me antes do primeiro galo da manhã, animal que aterroriza o sonho das galinhas. Os nós descosturados no fim dos tempos, em plena segunda de medos desagrupados, meu gato sobre o tapete, rolando, pedindo carinho. Nós, aqui, plantados numa diagonal de verso que não cura a ferida dos mártires, canto da sereia revisitada por membros de algum dilúvio apocalíptico, amando você por 2 horas ininterruptas antes da tal comemoração made in Brasil aos Barrancos Romero. 39. Estalando regrinhas da morte em fevereiro, março, ou nas crises de outubro. Perdi horas lavando o chão do banheiro numa falsa cura em notas de rodapé daquele livro que não li por preguiça. E concluí, no sofá de casa, os 3 pedaços que me tatuaram copiosamente o perigo deste sonho, nossos braços dados diante do inferno, um self-marketing do absurdo que não arranca pedaço, pois somos tristes, somos mamíferos, somos a gata em teto de zinco quente. Deixei tudo para trás quando despenquei aos teus pés. Fiz colagens diamantes superdotados no caderninho onde escrevi 8 cartas. Deixei de lado o antagonismo dos rostos, da página 32, da cola cedilha maiúsculo ódio, desamores sobre a cama. Sou muito raro, poético e com tendência ao precipício de pérolas. Consumo a paixão dos nomes com a porta aberta, escrevendo um livro em 5 dias. O Cordeiro de Deus que há de perdoar a falta de razão na sarjeta, a multiplicação do meu sexo quando jamais te vi lânguido numa espreguiçadeira. Dei dicas aos montes, mas hoje, basta a preocupação cedilha maiúsculo O com o que vestir. O truque do destino amoleceu meu coração numa. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 40. Chinês aceitação calvinista nunca imaginada, e aos domingos a gente empina a bunda numa retaliação de diva. Aos 40, dona de casa em Massachusetts ao lado dos barbitúricos,
Você antes era uma tonelada de mentiras. Você antes era uma tonelada de subúrbios. Você antes era uma tonelada de reciclagens. Você antes era uma tonelada de camisas por enxaguar. 41. Cowboy. Baby. Não era você o moço perdido, vestindo flores, olhar baixo que pedia cigarro aos quem nem sequer te reconheciam. Você precisava ver como não fui tolo e dei o primeiro passo na noite, cilada após cilada, romance destruído após romance destruído. Os meus amigos e suas respectivas cadeiras cativas, cada qual com um copo nas mãos, o sorriso que vinha fácil entre tantas modas, tendências, discussões sobre a capa da Vogue, Kate Moss nua, Gisele bancando a santa. Eu ouvia calado, cutucando quem estivesse mais próximo. O som das trombetas que a gente insistia em dar valor, mas que às 10 da noite tudo era pintado de droga, saliência, esquina do táxi, roupa amarrotada, a valentia de um deus pagão dentro da cueca. 24 horas de desejo por você. Sem nome. Jororo. Salão chinês Antônio de la Carne. 42. Chinês, carteira de cigarro vazia. Isqueiro perdido. Madrugada e suas garras. Gente de índole difícil. Quarentão que não fez nada da vida. Plebeu desmascarando encrenca. Uma barra. Uma super barra. Você de 4. Eu de bruços. O telefone que não tocou pela 8ª vez. Katrina Mansfield trancafiada na suíte. A inimiga plantando bananeira. Eu pertinho das bananas. Borracha para a panela de pressão no centro da cidade. Um cavalo. Uma dose de balé pendurada no queixo. Estou transbordando mais uma vez. Giancarlo, Klaus. 43. Todos parecem mortos, cada corpo é uma bituca de cigarro no cinzeiro sujo. Seguro a onda como quem surfa com uma perna só. E se alguém diz que é preciso matar um leão por dia, derrubo então o dominó da vida. Pois se eu pudesse sugar de você esse amor infantil, eu arrancaria as tripas da farsa que me ilude. Doutor Salomão não me salvaria. Pagan Poetry não me salvaria. Uma floresta encantada não me salvaria. Nem os modelos da Ford, muito menos você de pau duro ocultando as galáxias. Salão chinês Antônio de la Carne. 44. Chinês obsessão no 17. Num charminho de coração monossilábico tracei o game over da obsessão no 17. Enquanto você dormia e eu me estilhaçava de cabo a rabo. Space is Only Noise tocava ao fundo. As entranhas do quarto pintadas de azul. Noite estrelada deslizavam dentro de quadrados onde me pus a perceber que Space is Only Noise e F.U. Code se pediu uma chance ao silêncio dos homens de fina estirpe. Mas você me decorou tantas vezes, noites. O coração que toca sem parar. Mas eu me pergunto se Miss Misteriosa é realmente sincera, ascendente em Escorpião, dizimada no calor do sertão central. Ao invés de me pedir desculpas, colorir os fios negros da voz com o universo. Aí perdi a vergonha dos pés. Após longas horas sem descanso eu simplesmente acordei durante o caos que a chuva proporcionou à cidade, que é um abatedouro profundo. Não obtive a resposta desejada, por isso tratei de me resolver enquanto era tempo. Obsessão no 16. Riscada do 45. Caderninho. Sonhei que dividíamos a estante de livros mais uma vez. Aí você oscila como se eu me impedisse de te perder. Trocamos dicas, livros, sinopses de filmes, e ao invés do agradecimento, interpretamos um bis na carniça. Salão chinês Antônio de la Carne. 46. Chinês. A alma é de lá, mas o corpo é daqui. Na psicografia Diante das Marés de Sorte, vejo você roer 2 décadas numa síndrome que Estocolmo não nega. A cidade não precisa de mim. Sofro, decodifico o rosto entorpecido e as pupilas dilatadas no elevador do prédio. Mas o veneno escorrendo da boca escurece ainda mais as asas da graúna e a placenta que envolve os filhotes da gata que, por algum motivo, não me olha nos olhos. Nem sempre ele, o baby, com seu enorme mastro que salta da calça e me espreita, compreende os meus dilemas. É tudo uma questão de cama, dizem os mais afoitos, porém nem todas as esferas,
mais ou menos profundas, são preenchidas a enrolo sem desdém às 2 da manhã exigindo atenção, como quem lambe um fruto no escuro. Resto de solidão em meio ao apartamento, seu eco, plantinha na janela da cozinha, vazamento na ducha do banheiro. Ofereci jantares demais ao acaso, lavei a louça feito um robô enquanto o tal amante bem me esperava. 47. Em vão, de braços abertos feito um Cristo lânguido a ser fotografado sem pudor, o campo de girassóis alimentado com uma gotinha de medo que se rendeu ao baixo astral em pleno dezembro de nossas reentrâncias, divagações e taquicardias. Chorei tardiamente diante da feira, mas meu coração jovem sairá correndo. Será? Salão Chinês Antônio de Lacarne. 48. Chinês Jacuzzi. No meu aquário você é um revólver cinematográfico. Uma dose de veneno na prateleira, o cristal de espinhos pendurado no pescoço, o mais lido, anos de pedra sobre pedra no globo central da mente que não gira, a mente que não é um rio. Você que não tem repulsa ao sexo, eu que me desestimulo subindo a montanha, lavando a bunda no chuveiro. Klaus cada vez mais depressivo, ausente nas paredes da varanda. Ele é o dilema que ainda não encontrei no dicionário. Ele dançou, caiu, perdeu a chance. É um boi sem nome no pasto, um boy sem sinestesia. Já imaginou o desespero no meu aquário? Ele é também uma espingarda cinematográfica, talvez um escopeta anjo negro num corpo de samambaia. Mas você só me pediu um espaço no mundo e eu nada respondi. Mas você só me pediu um abrigo no mundo e respondi que eu queria a mesma coisa. A fome é tão grande que eu comeria uma borboleta, um rinoceronte, uma. 49. Girafa, um texugo e, inclusive, você. As florestas se dispersam, mas você não esquece o passado. Nem eu, como o meu cabelo bagunçado segurando um dicionário húngaro e imaginando o teu pau na minha boca. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 50. Chinês crustáceo. Pensei arcos e flechas enquanto montava meu salão chinês com batom na boca. Construí aquele beijo e segurei uma faca de cozinha no momento em que você também morria. Você tinha uma pinta de Whitney sozinho na janela. Você saciou o primeiro traseiro pendurado na escuridão. Adormeci imaginando Varginha ou engolindo o rio. Transtornada, vingativa, magra, estagnada na última chance que não veio. Desdenhada na areia de inverno, do inferno, dos crustáceos e do medo. 51. Stile. Preciso pensar 2x antes que eu me parta ao meio na noite, onde cães são humanos e churrascarias são palácios de Buckingham. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 52. Chinisódio. Que se resume em esferas plásticas, post-its, tom primaveril das blogueiras de moda, alpercatas, cabelo descolorido na magnificência do acajo, políticos homofóbicos, oscos que deveriam ou não deveriam ser laicos, a crosta terrestre, alunos delinquentes e possíveis serial killers, pena de morte, tom blasé de pessoas magras demais e gordas demais, publicitários que cheiram cocaína, lesbianas que nunca usaram rímel, a má educação do brasileiro, gente cool que não responde e-mail, gente que acha que a cor dessa cidade sou eu, solidão de domingo, mas é preciso, sumiço de personalidade, rivalidade entre amigas, forçação de barra, o boy mais lindo que namora uma gata mau caráter, o preço dos dildos, michês do mal, pais que abandonam filhos. 8,5 do Fellini, colégio de freiras, visitas indesejadas, gente que maltrata os animais, autoafirmação, name dropping, machismo, crack, it girls e it boys, class. 53. Se média defasada, violência da puta cidade, crise de idade, burcas, posers, pieguice amorosa, inimigos literários, politizados de ocasião, os maus resolvidos sexualmente, e assim segue-se uma lista infinita onde você, logo abaixo, pode escrever o nome de seu maior temor e dor. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 54. Chinês o efeito arara. Na falta de um coelho na manga, você faz um deep throat numa garrafa de Kaiser e se engasga, enquanto absorve o atraso de a ler e burla a aula de linguística na faculdade. Ou quando no coraçãozinho você está certo.
De que se seu ex-amante te trai copiosamente com uma pessoa mais linda. É simplesmente o efeito dos olhos da arara, o sorriso da arara, o biquinho da arara, a compensação tardia da arara. As araras invadiram meu mundo. Elas são o que você deveria ser por preguiça. Elas são os olhos que você não descobre por indisposição. Cedilha maiúsculo ódio desocupado. A arara quer ser você com o pensamento numa floresta tropical sem pesadelos ou 55 discordâncias, mas aí acordo arrependido através das palavras desestruturadas que me radicaliza. A boca é que sempre declaro amor quando o caso é perdido e a paixão sucumbe. Harmoniazinha levemente deselegante, sem piedade. Clicavas-me um like na tormenta das paixões e eu ainda mantive o registro de você, aquele ouro perdido vagabundo. O que não ajuda e o que não compensa a nossa masculinidade, a projeção do desejo da arara bebado, porém, sofrendo araras, cantos, ritmos. O pior texto de livro. Salão chinês Antônio de Lacarne. 56. Chinês, pequenos fragmentos da ilusão. Sombrio como as fechaduras de um motel, despenquei num sobressalto sobre o travesseiro de Barta Yong. Ela tão infestada por um êxtase mal traduzido, em que essa felicidade, que marca poucos pulsos. Mas Catherine, a Mansfield, era uma mulher bacana, perdida nas tempestades do agora. Talvez ela compreendesse um grande pedaço da razão, assim como folheio outros contos e me perco, com os olhos no mar da preguiça, na decepção que Barta Diva sentiria ao fechar a porta. Tolos e cretinos, os homens são hemisférios, ratazanas quando não há outono. Folheio Bliss para me iludir com o de sempre, horários, partidas, babaquices. Katrina quis então se redimir perante as doenças do arquétipo. Eu a conheci nos tempos áureos em que ela reclamava dos otários na pista de dança e me enfeitava o pescoço com adornos além dos sonhos que não colam. Comentei, inclusive, a respeito de aranhas e inimigas. A razão disso ida. 57. O porquê de dormir antes das 11. Nunca estivemos tão solas, nem fugitivas do patriarcado. Ao menos ela viveu em Londres exigindo paredes sempre brancas. Aí o ritmo dos que ferem dissipou nossa comunicação heroica, pois me inspirei no perfil daquela década, mantendo, a perder de vista, o pleonasmo. Salão chinês Antônio de Lacarne. 58. Chinês roubou ao sol. Um sorriso, ou lixo nuclear. Percorri nossos órgãos sobre uma bandeja de fino latão que se enferruja e se congela por quase 30 anos no armário do mais puro pau Brasil. Quero muito que você sofra. Quem pressente, acaricia os próprios mamilos quando todos os orifícios se ouriçam e pronunciam oi. Você vem sempre aqui aos 4 cantos do universo após os 7 dias da criação divina. Quero muito que você sofra. 1000 anos sem o teu perdão, por exemplo. Esfrego os olhos numa bolha de esperança entre as pálpebras do sol que se põe à velocidade de abril. 59. Fita vermelha desembaraçada enquanto a chuva, sobre os álamos e metais, se perde no que diríamos antes do fim. Percorro Brooklyn com você aí parado, zombando do meu sotaque na esquina. Pergunto onde é o norte. Não tenho paciência. Tenho muito essa desenvoltura de robô ao sol, triste como lavar roupas numa casa vazia e branca. Ou esperar retribuição animal entre galinhas, mas com as mãos sem nenhum milho. Outra vez carrego a reunião dos papéis que me desconstroem o assunto, a ausência de letra maiúscula, o vício. Às 10 da noite você dorme antes que o meio-dia te cubra. Aperto os calcanhares, jogo no lixo o CDR da paixão. Eu me assusto com as performances da tua vida. Os automóveis te sobrecarregam, mas ainda é quarta-feira e eu preciso te ver mijar sozinho na calçada. O tesão que se esclarece por tão pouco. O tesão que não desistiu de tanta fome. Recorro à moda e me assusto ainda mais com as tendências. Cai o pano e a tua super barra é menor que a minha NH. A telegrafista das rodas, do desafio sexual, da membrana esquizoafetiva da coisa. Meu relato é negro, às vezes colorido. Você é um pouco sonso, mas eu te adoro. Quero muito que você sofra. Salão chinês Antônio de Lacarne. 60. Chinês Leater. Todas as bruxarias que você construiu despencam sobre o meu jeans culpado de tudo. Desabotoei a camisa e me pus sobre travessas de inox.
tão verticais quanto o beijo que você morde e assopra. Aí sou a pessoa ferida mais legal do mundo. Nego a violência e as páginas de menage à trois na internet. Mantenho o carão diante dos arbustos que você cuspiu. O girassol de uma mão que me afaga as lágrimas. Rasgação de amor que não me protege das rugas. Os centímetros que fariam de mim a pessoa mais sexualizada do universo. 61. Peço um cigarro e você não tem. Eu percorro a existência da noite e me tranco em banheiros. Do bolso possuo as armadilhas lindinhas, que se resumem em 2 gramas da lucidez, pré-fabricada pouco depois dos dinossauros. Você também não me esquece. Critica o fato dessa intolerância esquizoafetiva ser publicamente devorada nos livros que você não escreveu. Por isso morro de vontade. Salão chinês Antônio de Lacarne. 62. Chinês e sex. Contemporâneo mesmo e agosto, folhas secas, telhado de vidro, você preso ao corpo em Chinato ou tarde ou cedo, monstro sem dentes, apartamento no 10º andar do peito. A ilha é temporária, cai no poço onde estamos, os quartos desarrumados, guardei o carnaval no vale de lágrimas. Não saberás a quem definir o teu amor, não reconhecerás o portanto cairá da árvore mais alta, árbol que justifica os meios. Todas as mortes ouço 2 vozes perdidas no teu ombro. Você não me comeu as entranhas, brincou com meu brinquedo, cuspiu água e sempre foi embora. Cantou vitória de nadador antes do tempo, cambalhota com a sunga aos prantos, bugiofl e sex, montanha alta, trepando na cordilheira. Eu não estava na margem da fama, por isso você não publicou os meus textos. 10 ossos, abutres, um cachorro mórbido. Ainda estou aqui. Tive desembrulhar aquele pôster com layout duvidoso. Dançou em Art Break Hotel até o fim da noite. Não suportei ao certo e caí de costas na areia. Eu usava branco como nos filmes eu queria. 63. Muito ser aquela atriz que não aparenta ter mais de 40 anos. Ou então Clarissa em Nova York, casada há 10 anos. No último final de semana vi um vulcão imediato nas cercanias de uma cidade tão perto do mar. Eu me tranquei mais uma vez em mim, emperrei as portas, fui contra o ritmo daquela dança onde os mais jovens brincavam com fogo e o êxtase. 2 horas até que o momento acabe. Todos nós nos desfazendo. Na segunda-feira o ar inóspito, a cidade sem chama, bares duvidosos, centro da cidade onde você mastigou os dentes por estima. O salão fecha as portas. Salão chinês Antônio de Lacarne. 64. Chinês, a história do cu. Texto revolta. Manifestação em Grêmio. 1000 mortes no decorrer do tempo. O cu que prolifera, insiste, reclama de teimosia. Você é um monstro, ou libélula depois do dilúvio. Morre sempre ao entardecer, não pede desculpas. Cheque milionário em barras de ouro. O cu é o poder. O cu não é o poder. A contemporaneidade do cu, gata. Uma armadilha que você mete o dedo e imagina um pau imenso. Autoexposição que não importa, pois ninguém aqui é mestre, entidade, rainha de bateria, princesa luxuosa, puta de esquina, trapezista cega. Morro de vergonha de nós, inclusive. Intelectualidade de sofá, bom mocismo de sofá, heterossexualidade de sofá, beleza de sofá, relevância de sofá. O sofá que suporta o teu coração cu do mundo. Todos somos seres bizarros e você tem o cu maior da estratosfera. O meu cu é o X da questão, não tenho medo, pasmo de horror, profundidade rasa, pele de pêssego, coito anal, linha reta retardatária, o reto. Lembra então daquele boy fantasiado de pantera. Lembra então do beijinho doce no espelho enquanto você. 65. Desmascarava o cu como naquele filme do cineasta famoso que não sei ao certo porque sou burro. Eles só falam e piscam os olhos por motivos relacionados aos paus, aos pelos, aos cus, aos músculos, ao que não condena, ao que apenas cola. No entanto o cu é um beijo, uma forma de dissociação. A recusa do meu cu e suas pregas. Todas as pregas da humanidade. Imunote Assam editou SAY e The Outload. As minhas contas continuam aqui,
Vencimento do cartão de crédito dia 5, vencimento da conta de telefone dia 2. Preciso urgentemente fazer um retiro íntimo. Confessei ao amigo drogado e artista, pessoa agradabilíssima, sincera, magra e desmedida. Você nunca imaginou um orgasmo aos olhos de um cão. O cu de um cão é o terceiro olho que você deveria manter longe das aparências. Porém todos os cus morrem, sofrem de solidão, caem entre quatro paredes, se escondem nas esquinas das ruas, na viela das cidades estranhas. O cu é também a sensação cósmica do ser. O cu é uma sensação cósmica, é prova de afeto e aceitação sem sobrancelhas franzidas. Ontem, por exemplo, tive um momento epifânico enquanto eu imaginava o cu da humanidade. Eu e a existência. Eu e o cu da existência. O cu é ousadia. É viajar para a América Central no ônibus caindo aos pedaços. Todos nós caímos aos pedaços, uns percebem. Salão chinês Antônio de Lacarne. 66. Chineses são descontentes e provocam aquela torta de climão. Torta de climão sabor cu. Sobremesa na imensidão que condena. Morde e arranca o pedaço, pois as leis gramaticais não têm cu, elas são peixes no aquário raso. Você é um peixe raso e todos os teus poros são cus em potencial. O cu que tudo pressente como num suspense italiano. Mas eu não me envergonho e eu apenas me deixo ser, sem qualquer explicação sobre os motivos que me levaram a tentar entender o cu em plena tarde de sábado onde eu deveria estar num churrasco, tomando cerveja, fingindo paz e amor e com um ódio mortal em formato de cu tatuado na testa. Não me envergonho, pois o meu cu também é rota de diamantes, paisagens e hemisférios. 67. Lounge. Anne adormeceu, mas não em meus braços, enquanto o corpo nu de Pavel Novotny se estrebuchava num pôster 45x75 sob o espaldar da cama e de algum deus do sexo. Revelei segredos torpes após 2 garrafas de vinho e uma seleção musical VIP 91 de The Boys. Minha energia no background numa espécie de lounge de nossas possíveis taras. Então nos redimimos ao invés da multiplicação de mentiras costuradas nos olhos. Anne jamais sofria, pois em seu peito as pessoas eram meros epitáfios ambulantes, seres domesticados pela má educação de brasileiro, mansões de luxo desabitadas. Mas ainda na varanda, nos dispusemos a observar a rua, aquela desordem nas esquinas, buraco no asfalto e nos sonhos, travestis despercebidos em algum labirinto urbano. Então Romeu aterrissou inquieto como se pulasse de um cavalo em movimento. Ele surgiu inesperadamente com uma tatuagem em cada panturrilha. Compensação dos dias duros, geralmente trancado, eu, num apartamento de 8º andar ou a manter o jogo de cintura. Salão chinês Antônio de Lacarne. 68. Chinês necessário. Anne versus Romeu versus Gato Esmeralda em cima do muro. Gato Esmeralda que me partiu o desejo no cinema, depois me dedicou uma canção cujo título em nada resplandeceu o meu fogo interno, meu âmago em chamas enquanto me debruço e leio no loop Felicidade da Mansfield numa levitação em que o meu rosto se desfaz. Fecho a porta do quarto enquanto chove, castelo de areia em praia distante, savanas mastigadas pelo sol, anjo caído no fundo da piscina, telegrafista imerso em ondas. Aí Romeu propôs jantar de velas antes de sua partida rumo ao interior. É que ele, assim como Andy, possui uma aura de lenda folclórica, adolescente que se satisfaz perdido no mato ou com a ajuda de alguma moça intelectualizada e de boa família. Ele me perdeu quando o By Night se transformou em terror muito longe daquela ilha metafísica em que eu, ousadamente, quis entender os poetas metafísicos antes da ria dedicação à pornografia, aos testes de sofá, aos 23 centímetros na boca, ao hálito de hortelão, a você querendo manter tudo em segredo por culpa dessa puta realidade. Histérico e desordenado enquanto me esquivo dos beijos secos. Anne pediu perdão sem um pingo de sensibilidade dos homens que alcançam a ferida, destroem a ferida, cospem na ferida. Você não é concreto, mas aquele Buquemir. 69. Rado de rosas não foi a estrutura que eu pedi.
Após eternas despedidas vejo você morto na estrada quando recuso todos os pratos, os assados, os peixes, as massas, os mousses de maracujá. 1000 anos sem você no deep throat da solidão cósmica. Vira e mexe me perco nos 4 quesitos da distância. A. Infantaria do coração de Hércules perdido. B. 2 casas enfileiradas à espera da terceira. C. Qualquer filme da Sofia Coppola. D. A primeira palavra após o fim do romance. É como se eu chupasse o pescoço de um estranho desavisado ou imaginasse a paixão tangendo bois no pasto. Saturno entendeu o recado, mas a fome é tão grande, por isso sucumbi ao abandono dos 3 tigres tristes e me alimentei de chuchos, drogas e farras. Ninguém aqui é sincero, Ana e Romeu são assassinos. Mais uma vez amei você quando não havia sol e pudor. Autor de o livro Salão Chinês, Patua, 2014, Antônio Lacarne nasceu em 1983. Formado em letras, com habilitação em inglês, pela Universidade Federal do Ceará, é virginiano, escreve poemas, contos, diários e fragmentos. Vários de seus textos estão publicados em blogs, revistas e suplementos literários. Publicou, em 2009, Elefante Rei, Poemas B. Em 2011 participou da coletânea A Polêmica Vida do Amor, editora 8,5. Assina o blog pessoal Impenetrável. Esta obra foi composta em Boakman em abril de 2014 para a editora Patois. Salão Chinês é uma espécie de limbo, colcha de retalhos, ambiente híbrido que replica as ilusões perdidas, o drama de apartamento, a apropriação dos livros de cabeceira. E o amor se transformou num mapa onde todos somos culpados, atores, crianças terríveis. Tiragem de 100 exemplares. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Copyright Editora Patois, 2014. Salão Chinês Copyright Antônio Lacarne, 2014. Editor Eduardo Lacerda. Projeto gráfico e capa Leonardo Matias Flickr com Leonardo Matias. Todos os direitos desta edição reservados a L. 127 segundos Lacarne, Antônio. Salão Chinês. Antônio Lacarne. São Paulo, Patois, 2014. ISBN 978, 85, 8297, 086, 7. Poesia brasileira e título. CDD 869.91. Editora Patois Rua Lobato, 86 CP 03288, 010 São Paulo, SP, Brasil Tel. 11, 2911, 8156 www.editorapatua.com.br. Índice para catálogo sistemático. 1. Poesia brasileira, literatura brasileira 869.91. Ficha catalográfica elaborada por Janaína Ramos, CRB 8, 9166. Apresentação. O Tratado do Amor Ofendido de Antônio Lacarne. Este é um livro sobre um amor ofendido e, se quiséssemos facilitar, poderíamos afirmar que, neste salão chinês, Lacarne estreia na literatura movendo-se pelos espaços abandonados do amor como um Frank O'Hara com o dobro da honestidade e acrescido dos ganhos do cinismo. O que partilha, com este autor,
A mesma capacidade de condensar narrativas poéticas em imagens concisas, entrecortadas por uma sintaxe fotográfica, sob a qual cada pausa para respirar é o momento certo para o flash instantâneo que fisgará o relâmpago, congelando-o para sempre em todo o seu potencial destrutivo. Sim. Talvez funcionasse compará-lo com O'Hara, poeta de pênis mais poderoso, segundo Roberto Bolano, ou com qualquer outro autor com o qual guardasse semelhanças formais ou de escolha sexual, mas, não. Preferimos tomar um desvio, uma vez que soaria entre nós até anacrônico afirmar que a opção sexual explícita nas páginas deste livro é ofertada aos seus leitores como uma transgressão, como seria na época de O'Hara, por exemplo. O fato é que a verdadeira transgressão da nossa época colorida e hedonista é amar e Lacarne ama despodoradamente, fazendo questão de confessar isso em páginas intensas, confessionais, e deliciosamente cruéis. Este é o principal ponto do livro, e não há outro. Lacarne se inscreve na linhagem dos autores confessionais, pois sua escrita nos chega com uma alta carga de dramaticidade em tons autobiográficos, mediante um narrador em primeira pessoa que tece um discurso sobre o desejo como falta e como busca de preenchimento dessa falta, desse lugar deixado vazio e a partir do qual ecoa um erotismo intermitente, elétrico, fascinante. Este discurso é quase sempre dirigido a outro que está ausente, mas cujos contornos demarcam no espaço em branco a denúncia de que já esteve ali, assim como o giz marcando o local, na cena do crime, onde a vítima caiu. E esse direcionamento monomaníaco deixa o leitor com um gostinho de voyeur, de estar sobrando em um terceiro lugar no qual se contenta com as migalhas, que são as pistas desse amor furioso e terno que o narrador devota a um alguém sem nome nem maiores descrições, que conhecemos no texto a partir do filtro subjetivo do olhar do autor e que, ao longo do seu raio de alcance, destila um rancor cheio de verve e de lirismo. Ocorre que o rancor, em Lacarne, é sua fidelidade a um amor não correspondido. Do mesmo modo, seu cinismo é a forma que este amor assume no tempo presente como resultado de sua luta contra o esquecimento. Penso no narrador de salão chinês como uma daquelas divas torturadas dos melodramas de Fassbinder, todas cheias de uma nostalgia ancorada em uma esperança em preto e branco. O tom melodramático, aliás, não é estranho à escritura do livro, embora esteja inserido sem os filtros do moralismo ou das malhas fáceis do rap endereço, mas como sistema de excessos emocionais peneirados racionalmente por alguém que maneja com precisão os signos e os ápices das próprias convulsões, mediante uma linguagem sem floreios, áspera, rápida e mental, e de uma recusa da psicologia em favor da velocidade. E em salão chinês essa velocidade traz os ganhos da vertigem. O narrador deambula pelos infernos de plástico da pós-modernidade, cheios de pílulas para dormir, álcool, falsas Barbies, referências a Tennessee Williams, motéis baratos com polidense, boys fantasiados de panteras e orifícios mediúnicos, nos quais o livre trânsito de identidades é assimilado por este Orfeu travestido e translúcido, que canta tanto a memória de sua Ofélia quanto a impossibilidade de resgatá-la dos mortos. Saímos de sua leitura convencidos de que, talvez, este livro tenha evitado um crime passional. Quero muito que você sofra, ao sublimá-lo na crueldade romântica de sua própria intenção catártica, que atinge seu ápice em A História do Coespécie e de biografia surreal do Coabataille, onde o sexo anal é sinônimo de entrega e passividade, expressas em uma linguagem que lembra uma epifania. É exatamente isto que seu autor realiza em Salão Chinês, transformar o Keats em epifanias, como uma Elizabeth Taylor tomada pelo espírito de Rimbaud, e que ainda não houvesse se decidido entre Medea e Sylvia Plath. Por fim, o leitor tem em mãos um livro honesto, cruel, sincero, apaixonado e muitíssimo bem escrito. Para todos aqueles que já tomaram pés na bunda e caíram dos próprios saltos ilusórios, mas que depois se ergueram, cada qual com seus saltos 15 ou 20, de puta orgulhosa e fatal. O amor é doloroso e horrível, esta é a mensagem final que Lacarne nos deixa. Mas é a única coisa pela qual vale a pena viver e escrever.
Que o amor de Lacarne perdure para sempre. Que sua paixão nos inspire. Tadeu Sarmento. Tadeu Sarmento é escritor. Publicou o livro de contos breves Fraturas Portáteis, Fina Flor Editora, 2005, e o de poemas Paisagem com Ideias Fixas, Editora Bartleby, Juiz de Fora, 2012. Escreve no http://visuoisdeezequiel.wordpress.com/ Não deixará filhos. Salão Chinês. 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 Escrevo porque você não soube me amar por inteiro. Putin or close to your soul and listen hard. Sexten. Salão Chinês Antônio de Lacarne. 16.